depressão atinge mais de 11 milhões de pessoas no Brasil. Acredite, entre elas estão muitos jovens. É preciso que os pais fiquem atentos aos sinais da doença. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz e você está no canal da Bia Maris. Galera, normalmente trago conteúdos mais soltos, descontraídos, mas o vídeo de hoje será um pouco diferente, até porque o assunto exige um pouco mais de seriedade. Muitas pessoas sofrem, seja de forma direta ou indireta, por causa de uma doença silenciosa, porém fatal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a depressão. A depressão é uma doença que afeta 4,4% da população mundial. 5,8% dos brasileiros, sendo o quinto país com maior índice de prevalência e o primeiro país com maior índice de transtorno de ansiedade. Sai dessa! Você não tem motivos para estar assim. Você não acha que tem gente com problemas maiores? A vida é tão boa, fica assim não. Você vai se sentir melhor amanhã. Essas frases e muitas outras são muito comuns no dia a dia de quem tem depressão. Se as pessoas soubessem o tamanho dos danos que elas trazem, jamais as falariam novamente. Sério. E como eu sei disso? Eu tive depressão pós-parto do meu primeiro filho, uma das mais comuns. E acredito que posso ajudar vocês para que não precisem trilhar os mesmos caminhos das pedras que eu trilhei. Por isso, fica por aí e assiste o vídeo até o final, porque é muito importante saber lidar aí com a bendita da depressão. Afinal, todos corremos esse risco. A depressão é uma doença psicológica e considerada incapacitante. O problema tem diferentes estágios e, na maioria das vezes, se caracteriza por uma combinação de sintomas que interferem no trabalho, no sono, na alimentação e nas relações pessoais. Como eu havia dito, todos nós corremos esse risco. Podemos dizer que a depressão, ela não é seletiva. Abrange todas as etnias, classes sociais. Ela pode se manifestar em mim, em você, nos seus anônimos e famosos, como o Whindersson Nunes, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, a Paula Fernandes, o meu irmão, por exemplo, entre outros. Em muitos dos casos, não se percebe com facilidade o tamanho da gravidade ou até mesmo a presença da depressão. E após estudos, já se comprovou que a depressão não te traz só tristeza. Ela causa também alterações fisiológicas, como, por exemplo, baixar o teu sistema imunológico e aumentar os processos inflamatórios. Então, ela se torna mais perigosa ainda aí para quem tem problemas cardiovasculares. No Brasil, a depressão atinge quase 6% da população, ou seja, mais de 11 milhões de brasileiros convivem com o fantasma dessa doença. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina e o segundo maior nas Américas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E o que preocupa os especialistas é que a depressão tem atingido cada vez mais os jovens. Segundo a Associação Brasileira de Psicanálise, cerca de 10% dos adolescentes brasileiros sofrem de depressão. No mundo, segundo a OMS, o número sobe para 20%. E é aí que o bicho pega. Muitas das vezes, temos o jovem, menino ou menina, que começa a desenvolver a doença, não se abre com os pais, ou não consegue por medo de julgamento, medo de ser ridicularizado, pais atarefados, vida escolar, vida social, a cabeça a milhão, enfim. A tendência é ele se retrair. A tecnologia tem ajudado muito a mascarar tudo isso. Porque antigamente, pra gente saber dos amigos, dos acontecimentos, você precisava sair de casa, né? Ver gente. E hoje tá muito mais fácil. Você abre a tela do celular e o mundo tá ali. Interage como se estivesse tudo bem, posta frase engraçada, mas está chorando. Conversa com as pessoas meio que pra deixá-las longe, sabe? Pra passar a sensação de que está tudo bem. Quando no fundo, não está. Muitos pais não percebem a depressão no filho porque confundem com as mudanças hormonais da adolescência. Mas é preciso ficar atento. Sofrimento intenso, angústia, vontade de chorar a qualquer momento, desânimo e a falta de vontade de fazer as coisas são sintomas de depressão. Eu lembro que a época que eu tive depressão,
veio um pouco depois de uma fase muito tensa da minha vida, onde eu me via trabalhando dia e noite para bater metas. Tinha dinheiro, ok, porém pouco eu conseguia aproveitar o tempo que sobrava com o meu filho, pois eu tinha dinheiro, mas não tinha ânimo para mais nada. Minha rotina alimentar era péssima, minhas horas de descanso também eram curtíssimas. Resumindo, eu já estava gritando socorro, mas para mim tava tudo certo. Até que um dia eu me peguei pensando no tanto de momentos perdidos que eu podia ter compartilhado com meu filho. Aí já me veio aquele sentimento de culpa, eu já estava frágil, cansada. Foi então onde se iniciou a fase mais tenebrosa da minha vida. Eu não queria mais me sentar para jantar com a família, sair com os amigos, eu só queria me isolar do mundo. Chegando a pesar 123 quilos, eu já fugia das balanças e espelhos, eu já não gostava mais do que eu via. Me separei do pai do meu primeiro filho, porque já não havia mais interesse da parte dele comigo, e isso me fez perder o interesse nele também. Eu estava totalmente desgostosa da vida. Então vamos lá. Trabalhando demais, ânimo de menos, me alimentando mal, dormindo pouco, aumento de peso, a falta de interesse do meu ex-marido, que levou ao fim do meu casamento e afetou demais o meu filho, a separação e a ausência do pai. E tudo isso aos meus 18 anos de idade. Então tudo veio desmoronando na minha cabeça. E aquele sentimento de culpa aumentando. Eu me sentia sufocada mesmo, sem saída. Chegou a um ponto que nem brincar com meu filho me animava mais. Eu olhava pra ele e dava vontade de chorar, sendo que ele não tinha culpa de nada. Como eu cresci sem tecnologia, Face e essas coisas, naquela época eu comecei a conversar com uma pessoa próxima da família. Nunca sobre o que eu sentia, sempre assuntos aleatórios. E comecei a ver que todo mundo tem problema. Sejam eles amorosos, financeiros, profissionais, pessoal, enfim. Era como se eu, enquanto depressiva, tivesse me enfiado em um buraco. E nesse buraco, eu só sabia cavar. Eu me sentia mal, eu cavava. Eu olhava pro meu corpo, cavava. Me olhava no espelho, cavava. Casamento acabando, cavava. E ao conversar, analisar os acontecimentos dos outros e fazer um paralelo com os meus, foi como se eu tivesse dado um estalo na mente. E ao invés de cavar mais, eu começasse a subir de volta, voltando a passos curtos. Minha nova rotina, me aceitar e aceitar a situação. Mas a depressão é perigosa. Não deixe ela ir agindo e achando que você vai reagir igual a mim e a outras pessoas. Cada pessoa reage de uma forma. Cada caso é um caso. Então sempre procure a ajuda de um profissional. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, nos últimos 5 anos, foram registradas quase 50 mil tentativas de suicídio. E as mulheres jovens são as que mais tentam tirar a vida. Tá passando aí na sua tela os números e lugares para procurar ajuda. Seja para você, amigo, familiar, um colega de trabalho, só não deixe de procurar ajuda. Uma simples ligação pode salvar alguém próximo ou a você mesmo. Então é isso, galera. Eu espero que com a minha experiência com a depressão e esse resumão todo aí do que ela é, né, possa estar ajudando aí a muitas outras pessoas e que essa minha mensagem dê força e ânimo para sempre lutar em prol da felicidade e, consequentemente, da vida. Converse com seus familiares, amigos, pessoas próximas. Procure ajuda. Não é frescura e não é brincadeira. Lembra daquelas frases ruins lá no começo do vídeo? Vamos trocar elas? Eu estou aqui. Você não está sozinho. Não é culpa sua. Em que você está pensando? Você precisa de ajuda? Posso te dar um abraço? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no meu canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Comenta aí pra mim se vocês se sentirem à vontade, se você já teve alguma experiência com a depressão ou conhece alguém que esteja passando ou já passou por isso, que eu prometo que eu vou estar lendo todos os comentários, tá? E é isso, galera. Beijo e até a próxima. Depressão é coisa séria. Você sabe como ajudar alguém nessa situação? O primeiro passo é se informar sobre a doença, seus riscos e sintomas. Assim será mais fácil perceber quando a pessoa não está bem. Fale sobre o assunto. Tratar a depressão como tabu e fingir que ela não existe só isola quem precisa de apoio. Às vezes, conversar e tomar um café juntos é suficiente para fazê-la se sentir melhor. Ouça sem julgar. Evite frases que menosprezem seus sentimentos, como "tem gente com problema pior". Seja acolhedor. Leve ajuda.
Marque uma consulta, acompanhe a pessoa ao psiquiatra e estimule-a a seguir as orientações do médico e tomar medicamentos se necessário.